Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que caiu de paraquedas aí no nosso YouTube, no nosso Spotify. A gente está trazendo esse podcast aí para vocês, para conversar um pouco com o nosso mestre conselheiro nacional adjunto, o Juca, grande João Eduardo. E a ideia desses podcasts que a gente está trazendo é tentar tornar um pouco mais humanizado o cargo de mestre conselheiro nacional, para entender antes do cargo quem é o Juca e algumas experiências que ele passou em todo esse tempo. Então, se vocês tiverem interesse, fiquem aí até o final, que vai ser muito bom. Eu vou começar com as apresentações, eu vou me apresentar primeiro, depois pedir para o Vitor, que está aqui comigo também, é do capítulo Luiz Aguinho, depois o Juca se apresentar. Meu nome é Luiz Matheus Cardoso, sou atual mestre conselheiro do capítulo, gestão 2020/1. Pedi para o Vitor se apresentar, o idealizador do projeto do podcast aí. Pessoal, boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou sênior, como o Luiz falou, e acredito que só isso. Juca? Fala, time, todo mundo que estiver assistindo, não sei em que hora do dia, então, meus cumprimentos, eu sou o Juca, o João Eduardo, mestre conselheiro nacional adjunto do nosso Supremo Conselho. Como a gente vai falar bastante agora, apresentar e tudo, talvez eu faça alguma outra saudação, algum outro complemento depois, mas fiquem ligados e quem estiver vendo, aproveitem, participem com a gente, podem estar escutando, tenho certeza que vai ser algo bem diferente do que vocês normalmente encontram nesses nossos encontros, nessas divulgações, nesse tipo de projeto que é realizado pelos nossos capítulos. Então, para começar aqui, eu vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta que fiz para o Brusto, nosso mestre conselheiro estadual aqui. Antes de ser mestre conselheiro nacional, antes da Ordem de Molay, quem que é tu, Juca? O que tu faz da vida? Como você se definiria? Como é que é a sua vida em si? O que você faz? Perfeito. Então vamos lá. Eu moro na cidade de Marechal Cândido Rondon, é no interior do estado do Paraná, do lado do Paraguai. Da minha casa até a entrada do Paraguai leva 1 hora de carro. Então é bem tranquilo, é bem fácil, inclusive para comprar coisa barata quando o dólar não está 5,80. Eu estudei a vida inteira quase no mesmo colégio, um colégio particular aqui da cidade. Hoje sou acadêmico de Direito na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ou UniOeste, já sou formado em Gestão Pública pela Universidade Paulista Unip. Então, eu tenho ensino superior completo, apesar do meu curso principal ser o Direito, que eu acabo esse ano. Que eu acabaria este ano, né? Porque eu acho que não vamos acabar no prazo, considerando essa paralisação que nós estamos tendo. Eu faço o estágio no escritório de advocacia aqui na minha cidade. Na verdade, eu não fico no escritório, eu trabalho dentro de um hospital que é cliente do escritório, mas eu faço todo o jurídico dessa empresa, todo o direcionamento das informações, da documentação, enfim. É basicamente isso. Então, hoje eu estudo, trabalho e estou como mestre conselheiro nacional adjunto ainda, até um breve tempo, não sei quando as pessoas vão estar assistindo, mas daqui 2 meses, a gente está hoje em maio, se encerra o nosso mandato, teoricamente, né? É 1 ano que a gente tem para estar atuando dentro da Ordem de Molay. Então, na minha vida pessoal, é basicamente isso. Uhum. Como é que tu tem tu terminou o teu ensino superior e já está fazendo o segundo, é isso? Não, eu fazia os dois juntos. Ah, Eu tá, agora fazia os faz dois ao mesmo sentido. tempo. Eu comecei direito, depois eu comecei gestão pública, mas o curso de gestão pública é um curso de tecnólogo. Então ele é um pouco mais curto. Eu consegui terminar ele no ano passado, em abril de 2019, e eu estava no 4º ano de direito. Agora eu estou Sim. no 5º ano, que não é período. Nossa faculdade é só por ano. Então, por isso que vocês vão me ouvir falando sempre de ano e não de período, mas seria o 10º período já. Entendi, entendi. Eu fiquei curioso, na verdade, porque, pô, tu tem o quê? 21 agora? Quase 22? 21. 21, eu sou um ano adiantado na faculdade. Todos os Não, meus colegas têm 22, mas eu tenho 21. Eu fiz no começo do ano. faz sentido, faz sentido. Deixa eu pegar aqui o script. Vamos começar então, Juca. Como que tu conheceu a Ordem de Molay? Quem que te indicou? Que ele era seu? E como que foi tudo isso para entrar?
Então, é bem curioso, porque o que eu vou falar, eu acho que a maioria das pessoas, dos irmãos que estiverem escutando, até podem se identificar. Como a Ordem de Molay é uma instituição discreta, eu gosto sempre de destacar, nós não somos secretos, eu não tinha muito acesso à informação, eu não sabia que ela existia, até uma viagem que eu fiz de 9º ano, inclusive aí para Santa Catarina, em Meia Praia, que um melhor amigo meu, um dos meus melhores amigos, contou que ele era Demolay. Depois que um outro amigo nosso pressionou ele, viu, e você faz parte daquilo lá, o que que é, como é que funciona? E eu fiquei prestando atenção aquele dia, ele mostrou a ID dele na época, ele explicou o que era a Ordem de Molay, falou que era vinculada à maçonaria, e foi quando eu descobri que a Ordem de Molay existia. Eu realmente não tinha conhecimento da instituição, nenhum parente meu é maçom, nenhuma das pessoas da minha família teve envolvimento em algum momento antes de mim. Então eu fiquei curioso, fui pesquisar, descobri o que era e eu achei legal. Na época ficou por isso, ele era iniciático ainda, eu não sabia quanto tempo, mas ele participava, não fazia 6 meses. E no começo do ano seguinte, quando eu estava no primeiro ano de ensino médio, eu tinha 14 anos de idade, então ele e um outro colega nosso, que também já fazia parte, me convidaram. O meu padrinho mesmo, a pessoa que me indicou é esse meu amigo, que inclusive ele estuda comigo até hoje. Então, nós nos conhecemos desde a 3ª série, o 4º ano do fundamental, mas a gente estuda juntos há 9 anos, 10 anos consecutivos. Há 9 anos. Esse é o 9º ano consecutivo que eu estudo com ele. Então, meu padrinho era uma pessoa muito próxima, como eu tinha essa relação, essa amizade com ele, eu imaginava que era algo diferente, que era algo legal. As pesquisas eu nunca tive preconceito, tipo, de olhar para a maçonaria, enfim, aquela situação, apesar de viver uma cidade muito do interior e de ter bastante envolvimento religioso por aqui. Aí ele iniciou o procedimento normal, a sindicância, as conversas, a minha mãe foi contra, ela não queria que eu participasse, porque ela não sabia o que era, e ela realmente não tinha o conhecimento e não queria que eu participasse. Foi uma longa batalha que eu tive, porque eu fiquei muito interessado, porque eu queria conhecer, porque se meus amigos estavam lá, eu achava que valia a pena e era algo diferente. Sempre gostei muito de liderança, de participação ativa na sociedade. A gente fizeram a sindicância aqui na minha casa, meu pai estava junto, ele foi mais tranquilo, era mais mente aberta, inclusive ele está aqui atrás, às vezes ele vai se movimentar e vocês vão ver ele. Mas é basicamente isso. Então deu tudo certo, iniciei, consegui convencer a mãe, consegui explicar para ela como é que funcionava e estou há 7 anos, daqui 6 dias vai fazer 7 anos que eu iniciei na ordem. É basicamente isso. Aconteceu mais ou menos isso. Eu tentei indicar um menino e ele também super queria, não tinha preconceito nenhum, mas a mãe dele, não por preconceito, mas por não saber o que que era, porque a gente entende, né? Não tem como saber de fato antes de entrar. E por não saber como era, não deixou o menino entrar. Na hora eu fiquei sem reação. Eu falei, não, tudo bem então. Não tem muito o que fazer, né, nessas situações. Mas é bom que deu certo. Hoje a gente tem um mestre conselheiro nacional aqui. E eu não imaginava, né, quando você vai começar a participar, você não mede a magnitude de tudo isso. Não tem Olhar como. para trás é algo bem, bem legal, é bem diferente, até nostálgico. Apesar de não fazer tanto tempo, nós somos todos novos, somos jovens, né? Mas dentro dessa experiência, eu estou 1/3 da minha vida inteira já na Ordem de Molay. Tenho 21 anos de idade, 7 na Ordem de Molay, então 33% de tudo que eu vivi até hoje teve a Ordem no meio. Que engraçado, e até acho que encaixa muito bem no que o Juca falou. Normalmente sempre tem pai, mãe, algum responsável que é o primeiro a ir contra. Isso é muito comum, pelo menos aqui nos meninos dos iniciáticos, eu conversei com eles várias vezes. Como é que foi na tua casa? Como é que foi a tua iniciação? O que foi para ti? Seus pais aceitaram tranquilo? A gente sabe que tem todo preconceito, na verdade, né? Em relação à maçonaria, em relação a muita coisa. Então, a gente vê em estrelas também, que nem o Juca, em famosos aí da ordem, que isso acontece com gente como a gente, né?
Então, pô, Juca, eu acho a experiência bem legal. A minha iniciação acho que foi até um pouco diferente. A iniciação não, né? Mas o processo de conhecer. Eu trabalho num colégio, e o Luiz, ele se formou ano passado, e ele era aluno do terceirão. E, cara, um dia eu sou muito amigo dele e de uma outra amiga minha também. E aí, eu olhando assim o perfil dele, opa, peraí, eu conheço esse menino, estuda lá no colégio, como assim, Ordem Demolei, o que que é isso? Cara, não, peraí, aí, achei o Instagram do capítulo, fui atrás. Dia seguinte de manhã ele tinha aula, eu bati na porta assim, professor, eu preciso falar com o Luiz, fulano de tal, preciso resolver um assunto da tecnologia ali, posso trazer ele na minha sala? A professora se assustou, não, claro, pelo amor de Deus. Aí eu sentei ele na cadeira da minha frente, então, olha só, Luiz, preciso um negócio bem sério contigo. Eu sei que tu demolei, eu quero entrar. E aí, o que que faz agora? E, cara, a reação de espanto do Luiz Foi foi muito muito isso. engraçada e foi uma Foi situação muito muito bom. atípica, né? Porque eu também acabei iniciando, como o Luiz falou, aos 47 do segundo tempo. Eu iniciei no último, em novembro, dezembro, e dia 21 de janeiro eu fazia 21. Então, eu iniciei já sabendo de tudo isso na minha sindicância. O pessoal que fez a sindicância deixou isso muito bem claro. Eu tive 2 tios na minha sindicância, até para tirar algumas dúvidas e medir a fé, vamos dizer assim, porque é uma situação atípica, assim. Eu tenho bastante gente que entra tarde, entra com 19, com 18, mas, pô, fazendo 21 praticamente, né? Tava com o pé na porta. Mas, enfim, Juca, agora vamos trocar um pouco do tema, vamos sair do Juca pessoa, vamos para o Juca dentro da ordem. Cara, me conta aí como que é para ti, o que que é essa experiência, ser mestre conselheiro nacional adjunto, o que que é isso para ti, qual que é a logística que tu tem a respeito disso? Me dá um parecer de alguém que acabou de entrar na ordem para um cara que está aqui há muito tempo e que, cara, é a nível nacional, né? Conta pra gente, Juca. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro eu só queria complementar o que você falou. É muito interessante porque não é comum a gente ver uma pessoa iniciando pelos nossos próprios programas, como Juntos Vamos Mais Longe, que é o programa de recrutamento. E saber que você teve esse desprendimento é muito bom e é você que vai mostrar para as pessoas e vai fazer provar que essa tua vontade valeu a pena. Tem um tio aqui no Paraná que ele é sênior, ele iniciou com a mesma maneira que você, 2 meses antes de virar sênior. Hoje ele já é chevalier, ele é comendador da cavalaria, ele é oficial executivo, foi o primeiro demolei na cidade dele a iniciar na maçonaria, então não foi o fato dele ter virado sênior que fez ele não aproveitar a vida na ordem demolei, entende? Aproveite muito, apesar da sua situação ser diferenciada, tenho certeza que você vai poder ter essa boa experiência. Mas agora vamos falar um pouquinho da vida do mestre conselheiro nacional adjunto. Eu falei para vocês que eu estudo e eu trabalho. Então, eu estudo de manhã, eu trabalho à tarde, e à noite, felizmente, eu tenho tempo livre para fazer as coisas da ordem de Molay. Se fosse o contrário, trabalhasse o dia inteiro, estudasse à noite, faria durante a madrugada, né? Eu gosto de dormir bem tarde, mas isso é tranquilo. Todas as quintas-feiras à noite, quando a gente viaja, sempre a gente viaja, né? Menos agora, infelizmente. Mas eu tenho que ir a Foz do Iguaçu, que é uma cidade a 2 horas e meia aqui de Marechal, para pegar os voos para ir para qualquer lugar que eu esteja me dirigindo. Tem outros 2 aeroportos aqui na região, um a 25 minutos de casa e o outro a 1 hora de casa, só que são aeroportos pequenos e que não têm a disponibilidade de voo que eu preciso. Então, eu não trabalho na sexta. Felizmente, o meu chefe é uma pessoa fantástica e extremamente compreensivo, apesar de ele não ser maçom e não ter vínculo com familiares maçons. Antes de eu entrar no escritório, eu já estava para assumir o cargo de mestre conselheiro estadual. E eu expliquei como funcionava. Eu só trabalho hoje lá por conta da ordem, basicamente, porque a irmã dele, que é a diretora dessa empresa, desse hospital, é mãe de um escudeiro, fundador do nosso castelo. Então, o menino é escudeiro, ele fundou o castelo. Eu fui o primeiro preceptor, ela me conhecia, mas lá ela teve proximidade. E me convidaram, fizeram essa ponte e acabei indo trabalhar lá. E ele sempre me deixou livre nessa questão. Eu cumpro com o que é necessário dentro do trabalho, mas posso deixar a sexta-feira aberta. E o cargo de mestre conselheiro nacional ele veio no meio do mandato de estadual. Apesar de eu ter a vontade, ter a disposição, que na época eu tinha o planejamento, não era algo concreto.
Então, não se tinha uma conversa, eu não tinha como afirmar para ele que eu teria que viajar para os outros estados e tudo na época, mas depois que deu certo, eu continuei podendo ter esse ritmo. Uhum. Aí eu O, vou perguntando, para qualquer lugar que seja que a gente está tendo os eventos, né? Que a gente faz essas viagens, retorno normalmente no domingo, na segunda-feira de madrugada e volto para a aula. Às vezes eu falto na aula na segunda, quando é necessário, e trabalho e assim vai. Esse é o ritmo, entende? Essa é a vida, a frequência do mestre conselheiro nacional. O Jorge faz a mesma coisa, só que ele trabalha de manhã e estuda à tarde. E nós dois somos os primeiros mestres conselheiros nacionais a estudar e trabalhar no cargo. Antes, os nossos antecessores, todos ou faziam um ou outro ou nenhum. uhum, Mas a gente conseguiu, na nossa carga horária, felizmente, colocar tudo que envolve a nossa esfera pessoal, a nossa vida pessoal, dentro da sistemática das viagens, do que o cargo te exige. mas Então, isso eu também por falei causa de oportunidade, né? Porque se tu fosse trabalhar, exemplo, na sexta, já não dava daí. Aí já fica exatamente, complicado, Isso é exatamente. legal, as oportunidades que a Ordem de Molay dá, né? Eu também, eu só trabalho hoje por causa da Ordem de Molay. Quem me contratou foi de Molay. Pois é, e eu fico até pensando onde que eu poderia estar trabalhando, se eu estaria trabalhando, porque de verdade, quem que é, realmente tem a abertura, a disposição de um funcionário que não trabalha um dia de semana? Querendo ou Então, não, realmente. apesar de eu fazer estágio, de não ser um contrato de emprego, é um trabalho, sim, mas é diferente, é mais para aprendizado, querendo ou não, tem que se adaptar. Mas é bem, bem Com diferente, bem certeza. legal, e eu acho que o fato de eu morar no interior facilita. Aqui a gente tem um ritmo um pouquinho menos acelerado. A gente pode, apesar de ter muita coisa para fazer, a gente consegue fazer mais coisas no mesmo tempo, porque não tem problema com deslocação, não tem problema com outras situações que Uhum. normalmente uma cidade grande pode acarretar. A tua cidade tem Ô, quantos mil habitantes? ô, ô Luiz, deixa eu até te Aí. interromper. Ô, Juca, conta mais, eu tenho muita curiosidade sobre isso, até o Bruce comentou com a gente a respeito dessa questão de deslocamento e de viagem. Cara, é realmente uma loucura assim de toda semana, agora não por conta da pandemia, mas de fato acontece, você viaja muito, então, você tá de um lado para o outro sempre, capítulo e evento, sempre isso? Mano, desde 2017, quando eu assumi o cargo de mestre regional, na época, até hoje, eu posso contar, assim, especificamente quantos finais de semana eu fiquei em casa. Em 2018, apesar de eu não estar com cargo representativo, eu tinha 5 cargos: era secretário do gabinete estadual, tesoureiro do capítulo, preceptor do castelo, ilustre combinador cavaleiro e membro da Comissão Estadual de Justiça, do GCE. Eu ficava um final de semana em casa, às vezes 2, raramente, e os outros eu viajava em campanha para estadual. Então, desde que eu fui regional, todos os finais de semana eu me envolvi com a Ordem de Molay, salvo as férias, que é quando não tem o que você fazer, não tem Realmente. reunião para ir. Mas, se não, reuniões e normalmente fora de casa, bem pontualmente, enquanto estadual e nacional, principalmente, a gente não fica em casa. De estadual, eu contei, eu fiquei 5 meses sem acordar um sábado em casa no ano passado. Eu não lembro de que mês até que mês que foi, mas foram 5 meses que eu não acordei na minha cama no sábado, por exemplo. E é normal, é um ritmo que a gente se acostuma. Hoje é estranho eu estar o final de semana em casa. Eu já tô 6, 7 finais de semana sem viajar. É muito estranho, porque muito do nosso cargo demanda isso. É justamente essa presença, a representação. Apesar de nós termos funções administrativas, a gente levar o nome da instituição presencialmente é muito importante. E é isso que realmente traz o contato e a proximidade que a gente pode ter. Isso daí é verdade, porque traz até um ar, eu digo das reuniões fechadas mesmo, traz até um ar de mais seriedade. O pessoal fala, tá vindo grande não sei o quê, o mestre conselheiro não sei das quantas, vamos fazer tudo certo, não vamos errar, o pessoal leva mais a sério. É bem legal essa energia de estar sendo representado, do cara tá vindo até nossa casa, a gente pode cumprimentar ele, conversar com ele.
Eu mesmo, eu sempre brinquei muito por causa da caixinha de mestre conselheiro, eu achava muito legal que o mestre conselheiro, além do colar, vinha com uma caixinha para guardar. E quando eu te vi, a primeira vez que tu também estava segurando uma caixinha, eu fiquei, pô, os caras lá do outro lado do país, por mais que aqui seja Santa Catarina e Paraná, eu imagino que os mestres conselheiros nacionais, em outros anos, lá da Bahia, também tinha uma caixinha igual para guardar. Não sei, eu achava legal isso. É, É, eu vou te é falar legal a ver. verdade, mano. A caixinha é minha. Essa caixinha específica a gente ganha aqui no Paraná, no nosso Conamesco também. Todo Conamesco, os mestres conselheiros ou o regional que vai assumir pode, ele recebe, e eu guardei todas. Inclusive, eu tenho aqui do lado de quase todos os Conamescos, desde que eu fiz o meu para mestre conselheiro, eu fui pegando, furtando uma ou outra. Mas realmente é diferente, é um negócio bem legal. E são muitos cargos, né? São muitas oportunidades, são muitas situações. Eu fico muito feliz, particularmente, quando a gente sente essa recepção, como você falou, as pessoas valorizarem que você está indo lá, e é por isso que eu gosto muito, Jorge e eu, na nossa gestão, de fazer visitas que não são apenas em eventos estaduais e regionais, Uhum. assim, principalmente nos estaduais. O mestre conselheiro nacional, às vezes, como eu fiz aí em Santa Catarina, que você comentou, ele pode atingir 200 demolês diretamente, participando de 4, 5 reuniões, ou duas, 3 reuniões regionais, por exemplo, do que num congresso estadual de 800 pessoas que indiretamente ele vai estar vendo, ele vai estar meio que conversando. Por quê? Porque o evento estadual, ele é muito grande e tem muita coisa. Então, as pessoas ficam dispersas, você tem muita responsabilidade em muitos lugares e não tem como ficar com contato próximo em todo mundo. Agora, se a gente faz uma visita municipal em capítulos, em priorados ou em eventos de regiões, todo mundo pode conversar com você e você pode conversar com todo mundo. Então, é algo que a gente prezou muito na nossa gestão, em levar o gabinete nacional não apenas a figura, essa imagem do gabinete, mas também a nossa presença. O fato de que nós somos demolês ativos, eu já, apesar de ter Sim. idade de sênior, vai até o mandato acabar a posição de ativo, que somos iguais a qualquer menino. E a gente está ocupando periodicamente esse cargo e realmente queremos que as pessoas entendam e vejam a existência disso. Não apenas Hum. lá longe no palco, falando uma, duas vezes bonitinho e beleza. É muito mais legal até para nós poder fazer esse tipo de encontro, de visita. Ô, Juca, só querendo reintegrar uma coisa que o Luiz falou, na verdade, um exemplo muito bom do que o Luiz falou de quando o pessoal vem na nossa casa, literalmente nesse exemplo, é quando você recebe visita em casa. Você arruma a casa, você tira o melhor bolo, o melhor refrigerante, o melhor café, a gente faz toda uma cerimônia de fato mesmo para receber a visita. E agora também um pouco que você falou, seguindo aquela minha experiência, eu iniciei e aí eu incomodei o Luiz, que na época era primeiro conselheiro, o Cauê, que era nosso mestre conselheiro, e eu falei assim, eu sei que tem um evento aí estadual chamado CEOD, e cara, eu quero ir, dar um jeito, vamos lá, eu quero ingresso, eu quero ingresso, eu quero ingresso. A gente virou, mexeu Santa Catarina, conseguimos o ingresso, e eu lembro, eu acredito, seguindo muito essa lógica, para mim, como iniciático, recém entrando no mundo, pô, aquele lá que tu tá vendo ali em cima é o mestre conselheiro nacional adjunto. Para mim, eu nunca ia esquecer daquele momento, porque como iniciático, primeiro evento, era tudo novo, mas isso que você falou é uma coisa muito verdadeira. Às vezes a gente mesmo, indo em outros capítulos, consegue confraternizar com mais irmãos do que, por exemplo, eu que estava no CEOD com 300, 500, 800 mil pessoas. Então faz muito sentido isso e o CEOD para mim é um exemplo muito bem aplicável disso que você falou. Sim, pois no CEOD, a única palavra, acho que foi a única vez que eu troquei palavra com o Juca no CEOD foi para mendigar o PIN do gabinete para ele, ele pegou do Túlio ainda e me deu. Até hoje não devolveu o PIN pro Túlio. Tô o PIN dele até Eu não hoje. devolvi mesmo. Aí, ó, viu? Eu sabia que não ia. E aqui, e estando no capítulo, é um contato mais direto mesmo. Isso é bem legal. Eu vejo, eu não sou nada. Tipo, no estado, hoje eu coordeno 2 projetos, faço parte de algumas comissões do Grande Conselho, da Alumni, enfim, faço algumas coisas. Mas comparado a você, tô longe. Mas eu já vejo que
a gente tem uma posição mais alta, o pessoal te conhece e você é que nem todo mundo. Você começou como iniciático, você teve o seu cargo ali de provavelmente diácono, as coisas que todo mundo tem, mordomo. E é bem legal saber que, pô, é o Juca, tá ligado? Mas o Juca também era nós. É tipo isso. E se não tiver esse começo, se você não for galgando, não tem como entender ou nem chegar lá, mas você não tem como perceber essa vivência, todo esse impacto. Acho que o mestre ser nacional, estadual, enfim, a pessoa que assume o cargo de representatividade, é importante sim ela ter não só a ideia do que fazer, mas o contato dela, ter vivido aquilo. É, por mim, por exemplo, todos os cargos eletivos, representativos, eu tive a satisfação e a oportunidade de ocupar. Então, mestre conselheiro regional estadual, ICC, preceptor, fui lá, secretário do gabinete estadual, que não é eletivo, mestre conselheiro nacional agora, fui antes do gabinete, coordenador do Caneta, dentro do capítulo, tesoureiro, fui primeiro conselheiro. Essa experiência e essa oportunidade, elas me trouxeram uma visão, na minha opinião, um contato que é muito importante para minha pessoa hoje enquanto Demolei. Por eu ter vivido o ICC, por eu ter vivido o preceptor do castelo, eu sei o impacto, porque para mim foi muito importante ver aqueles menininhos lá crescendo e ver que hoje metade do capítulo é tudo escudeiro. Ver a importância de uma discussão filosófica da cavalaria, que hoje que eu sou mestre nacional, eu fiz a mesma discussão que eu trouxe para o priorado, que alguém trouxe em algum momento e tive a oportunidade de participar, eu posso levar enquanto nacional. Então, a Ordem de Molé, ela não é só o capítulo, por exemplo, ela tem todas as organizações filiadas, ela tem toda essa estrutura justamente para agregar e para a vivência do Demolei, quando ele quer buscar, quando ele quer participar, realmente somar nessa construção, essa construção pessoal, essa construção como Demolay, enfim. Então, eu gosto muito, assim, de todas as áreas da Ordem Demolay, e acho que isso é importante, muito importante, dentro da experiência pessoal, em qualquer situação, e mesmo que você não queira cargo, mesmo que você não almeje fazer isso. Muitas pessoas são lembradas, nunca foram mestre conselheiro, por exemplo, e são lembradas porque não faltam em uma reunião do capítulo. Ou é a pessoa que mais ajuda, que fica do começo ao final de tudo. Há várias maneiras de você trazer um impacto, de você trazer um resultado para você e para a Ordem de Molay em si. Isso daí é verdade. Eu, como mestre conselheiro, eu afirmo isso. Tinha muito, por mais que eu tive 2 reuniões, mas eu sabia os que mais estavam ajudando, quem que estava ali do começo ao fim, independente de cargo, independente de qualquer coisa. E isso fora também, né? No próprio gabinete, tu sabe quem mais está realmente ativo. Isso é bem legal. Juca, eu anotei uma pergunta aqui para eu fazer para ti, que eu acho que muita gente tem a dúvida. Para ti, em qual ponto que tu parou e pensou, cara, eu vou ser mestre conselheiro nacional? Tipo, o que te alavancou para ser mestre conselheiro? Para estar, eu não sei se teve disputa, eu acho que não, né? Foi chapa única ou não? Não teve bate-chapa. Teve? Mas o que tipo Teve. alavancou para vocês conseguirem, sabe? O que você acha que foi o diferencial para você conseguir? Perfeito. Vamos lá, então. Vou contar uma historinha longa agora. Eu vou resumir a história que é gigante para ela ficar longa. Ok. Quando eu estava de secretário do gabinete estadual aqui no Paraná, candidato a mestre estadual, eu não tinha ideia de tentar um pleito para o gabinete nacional. Minha vontade era trabalhar pelo Estado, o cargo que eu sonhava em exercer era mestre conselheiro estadual. Sempre foi, era meu objetivo. Eu sou uma pessoa, tenho uma vivência assim dentro da política. Eu sou filiado desde os 16 anos de idade em um partido político. Esse ano, por exemplo, eu quero me candidatar a vereador. Provavelmente eu vou lançar uma candidatura aqui no meu município. Grêmio Estudantil, Associação dos Estudantes, fui refundador aqui na nossa cidade, junto a todo um grupo de pessoas que muitas vezes eram os demolês que estavam me acompanhando, eram alguns amigos pessoais, enfim. Eu falo isso pelo seguinte: eu tinha sim um projeto
dentro dos cargos da Ordem de Molay, e sabia da importância de fazer um bom trabalho, e sempre tentei ao máximo me esforçar, mas não para chegar naquele cargo, mas para que no cargo, no momento que eu estava exercendo, eu pudesse atingir e ser lembrado como um bom mestre conselheiro, como um bom mestre conselheiro regional, como um bom secretário do gabinete estadual. Na minha visão, na Ordem de Molay, o trabalho é muito mais importante, às vezes, do que a própria vontade. As pessoas te reconhecem se você trabalha, se você traz resultado, muito mais do que se você estiver conversando e debatendo. Se você for um bom mestre conselheiro, o mestre conselheiro estadual vai olhar e vai falar, pô, esse cara pode ser regional. Se você for, às vezes, dependendo do estado, não tem mestre conselheiro regional, mas se for um bom mestre conselheiro regional, as pessoas vão olhar e falar, nossa, cara, olha, ele faz tudo, ele participa, ele está ativo, ele está fazendo um trabalho fantástico na região, esse cara seria um bom mestre conselheiro estadual. E assim, naturalmente, você vai podendo galgar e tendo as oportunidades. Não depende só de você, depende também de outras pessoas que vão estar te indicando, que vão estar buscando, vão estar querendo te ajudar, que você vai pedir ajuda também, e não tem nada de errado nisso. Então, essa é a postura que eu sempre tentei passar, o que eu buscava trazer, a essência do trabalho, que, na minha opinião, é importante. E, assim, você tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Não adianta você ser muito bom e não viajar. Por quê? Porque a Ordem de Molay exige que, se você quer realmente ter um cargo de representatividade, você viaje. Porque as pessoas vão te conhecer por WhatsApp, vão, mas pessoalmente elas vão lembrar de você. Uhum. Então, se você quer ser regional, visita os capítulos da tua região. Se quer ser estadual, visita os capítulos do estado. Não falta um evento estadual. Faz isso. Mas não faça falando o que você quer ser. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. Trabalhe, faça, mostre a sua cara. Se você for visto, se você tiver essa atuação, se você estiver trazendo resultado, é natural que você consiga muito mais tranquilamente encaminhar uma candidatura, encaminhar um projeto. Então, essa é a essência do que eu quero colocar na história. Quando estava de secretário do gabinete estadual, então, eu vi o cargo de mestre conselheiro estadual e planejei, nós fomos chapa única, foi homologada aqui, e há um cupido, uma pessoa muito importante nessa relação minha e do Jorge, que foi o Franco Nascimento, PEST, mestre conselheiro nacional adjunto. Ele veio aqui para o Paraná em um evento, eu na época era secretário, não estava nem de regional mais, e fui para o mesmo evento que ele. Era o aniversário de um capítulo, de 25 anos de um capítulo. 20 ou 25. Ah, eu não consigo ver o troféuzinho ali, mas enfim. E lá eu conheci o Franco, a gente conversou, a gente participou de mais 2 reuniões de capítulos juntos, e assim por diante. Eu tive uma boa amizade com ele e a gente se deu bem. Com o mestre conselheiro nacional junto da época. Um tempo depois, eu comecei a ver uma movimentação. E quando eu senti que existia realmente a possibilidade, que já estava encaminhada a candidatura de estadual, que a gente conseguiu manifestar isso, o Franco buscou a minha pessoa e a pessoa do Jorge. O Jorge já estava quase assumindo o cargo de estadual lá no Pará, ele já estava na campanha e já estava para assumir, e fez a gente se encontrar, fez o namoro começar. A gente começou a conversar, se encontrar, tipo, se encontrar não pessoalmente, né, mas a colocar as ideias, e viu que eram próximas. E no Congresso Nacional de Aracaju, em 2018, a gente sentou numa sorveteria, que infelizmente não era o Chiquinho, porque lá o Chiquinho era muito longe, mas era uma sorveteria na frente do nosso hotel, e alinhou que a nossa ideia era parecida. Então, percebam, não era mestre conselheiro estadual ainda. Apesar de ter a candidatura certa e tudo, eu não tinha assumido o cargo, e ele fazia um mês e meio que tinha começado a gestão do gabinete. É muito importante o planejamento. E para você se candidatar a mestre conselheiro nacional, nos últimos 10 anos, vamos dizer, você tem que lançar essa candidatura até dezembro do ano anterior. Então, nós acontece normalmente em Brasília, fazemos essa projeção. Como eu ia assumir o estadual só em outubro, e o Elodie era 2 meses depois, mas já tinha esse
trabalho, Jorge e eu começamos a articular nossa campanha, começamos a nos organizar. Quando assumi estadual, ele ainda era, a gente tinha essa responsabilidade de fazer um trabalho bom no estado, de continuar atuando como estadual, mas a gente começou as articulações e as conversas para o cargo de mestre conselheiro nacional. Então, foi uma múltipla função que a gente foi realizando, mas que a gente buscava isso. O que nos levou a colocar a candidatura? Foi o Franco ter unido a gente, porque se ninguém tivesse juntado, talvez eu não ia ter buscado alguma outra pessoa, não ia ter olhado para essa projeção por conta de toda essa situação que eu falei de tempo, de prazo, enfim. E o Jorge tinha essa vontade, mas ele não sabia se ia se candidatar no ano passado ou agora em 2020. E como a gente se encontrou e deu certo, começamos a organizar, fizemos a campanha, a gente teve um bate-chapa, fazia 8 anos, desde 2011, que não havia bate-chapa para o Gabinete Nacional. Felizmente, a gente foi eleito com 65% dos votos, mais ou menos. Ficou 352 a 191. 342, 191. Foi algo assim o resultado. E hoje a gente está aí, acabando o mandato. Então, por que eu contei toda essa história? Falei que eu acho importante você trabalhar, você ser visto, você colocar o seu nome, mas percebam que tudo isso teve um planejamento. É bom, é importante que todo mundo sonhe, tenha vontade, mas se você tem essa vontade, você está mostrando a disposição e realmente está galgando essas oportunidades, você tem que se planejar. Você tem que medir quando, em qual momento é apropriado, se vale a pena, o que você quer buscar com aquilo. O que nós fizemos para nos candidatar à Mestre Conselheiro Nacional? Nós buscamos as pessoas e depois nos candidatamos. Nós levamos a nossa ideia e pedimos apoio. Depois que nós tínhamos uma base, a gente falou, estamos candidatos ao Gabinete Nacional. É muito diferente de você se candidatar e procurar o apoio. Porque se você se candidata direto, você já está propenso para o cargo. Você já disse que vai levar a candidatura para frente. Então, as pessoas vão te ver já como alguém que está querendo assumir aquela função. O que nós fizemos, na nossa opinião, que era melhor de se fazer, ainda mais para um cargo de tanta relevância, vamos buscar as pessoas que concordam, vamos pedir para elas estarem conosco, e se elas disserem sim, vamos levar para frente, a gente se candidata. Então, isso que é toda a história, todo o contexto, foi toda a articulação, e tem política que é envolvida sim, você tem que se relacionar, tem conversas, tem tudo isso. Mas é um contexto bem divertido, eu acho bem legal, inclusive, que é uma experiência muito, assim, que agrega para você. Ter que ir pensando e adaptando e levando tudo isso e conversando com pessoas do país inteiro em uma esfera que não é só no seu estado, porque no seu estado você conhece todo mundo. Você já está lá, todo mundo te conhece, é fácil. Agora, a nível nacional, não é bem assim. Você tem que ir se apresentando, as pessoas vão te conhecendo, são novas realidades, e você vai, aos poucos, criando e planejando e colocando essa ideia para frente. Isso daí é bem legal que deu para ver que, tipo, vocês não venderam, eu sou o Juca, eu vou ser mestre conselheiro nacional. Vocês venderam, tipo, uma ideia, uma base já formada, um grupo que acreditava no que ia ser melhor, no que achava que ia ser melhor, e é isso que vocês venderam pro pessoal. Eu mesmo, eu lembro que nessas épocas vocês usaram muito rede social, né? Eu fiquei conhecendo vocês por causa dos stories do Mais Demolei, que vocês mandavam toda hora, não sei o quê. E eu fiquei sabendo primeiro de todo esse conceito da chapa, para depois saber quem era Juca, quem era Jorge, quem era não sei quem. E isso eu acho bem legal, na verdade, do pessoal aí para o futuro que estiver assistindo. Se vocês têm essa ideia de querer entrar para o gabinete estadual, de querer não sei o quê, tenta primeiro formar uma base sólida, uma ideia, algo para acreditar,
Porque se vocês entrarem com um time forte que acredita na mesma coisa, vocês vão trabalhar muito mais, até nesse próprio período de chapa, se vocês estiverem concorrendo, do que alguém que tenha se candidatado e aí depois tentou procurar ajuda, não encontrou ninguém que concorda, aí tá meio levando nas coxas. Acho isso daí bem legal, na verdade. O gabinete que a gente fez isso. Antes de candidatar, antes de tudo, a gente tentou juntar o pessoal, ver o que eles queriam. Pois a candidatura foi, acho que um pouco antes de agosto, e o Brusto me chamou para o gabinete, era comecinho do ano, assim, coisa do mês de abril, por aí. 4 meses, É, Ele até não me uma chamou coisa. efetivamente, ele só falou, penso nisso, você concorda? Eu falei, concordo. Aí ele, tá, então quando a gente tiver tudo acertado, eu te chamo de novo. Foi É tipo até isso. uma coisa legal dessa estratégia é que você também consegue fazer isso de uma forma mais segura, né? Você mede os seus eleitores, para assim dizer, você vê, você testa quem são eles, o que você precisa, se precisa melhorar, você consegue fazer um nicho de pessoas e depois se lançar. Então as pessoas quando votam em você, elas já votam porque não, eu sei quem é falando que tem ideia tal, eu concordo com isso, quero isso, concorda comigo. Então é uma coisa bem bacana porque você conquista a pessoa para depois pedir alguma coisa para ela, que é o contrário da política que a gente tem hoje. Você vê um monte de gente aparecendo do nada, nasceu, apareceu, não sabe de onde vem, de onde vai, e aí a pessoa já começa com campanha e promessa, e isso, aquilo, e aí as pessoas têm aquela famosa preguiça de ir atrás de quem é, de ir atrás, de saber, de se informar, mas que massa. Juca, ouvindo essas histórias com tantas indas e vindas, múltiplos cargos, eu agora, como iniciante, até vou mandar uma mensagem para os meus amigos depois, eu nem sabia que tinha como uma pessoa ter tantas múltiplas funções assim. E sinal de que, cara, faz seu trabalho com muita excelência. Juca, vamos lá. Cara, dito isso, de múltiplas funções, o que que te dá, o que que te dá ânimo? O que que te dá uma estima? O que que te dá uma autoestima, um gás para você poder seguir nos teus afazeres, por assim dizer? O que que tu diria assim que é o combustível do teu ânimo, o combustível da tua paixão, aquilo que te faz fazer um cargo, dois, três, quatro, cinco cargos ao mesmo tempo? Olha, mano, no meio de tudo isso, a gente tem aquela palavrinha-chave que é o amor. Não tem como você buscar continuar uma instituição se você não ama, não gosta profundamente daquilo. Muitas pessoas podem dizer que é difícil expressar, colocar o porquê, o que lhe move dentro da instituição, mas eu tenho uma resposta assim bem pessoal para isso. O meu contexto, falando eu quero até deixar claro, porque a gente está conversando, querendo colocar opiniões mais pessoais, mas esse meu contexto pessoal, que eu falei antes para vocês, que eu gosto muito de envolvimento de liderança, de puxar à frente, de estar ativo em atividade, tipo, estar participando de atividades que realmente fazem algo para trazer um resultado positivo, seja para a sociedade, para um grupo de pessoas, enfim. Eu, quando iniciei na Ordem de Molay, sem saber o que estava acontecendo, quando eu olhei para tudo aquilo e comecei a participar, eu me apaixonei pela ritualística. Eu adoro formalidade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de roupa social, eu gosto muito desse perfil sério, e eu acho que é algo que falta muito. Códigos de conduta, a maneira que você deve se portar, a maneira que você pode ou não agir. E a Ordem de Molay, ela me encantou muito nessa parte. Você está num lugar que, quando um fala, todo mundo escuta, que você aprende, você tem uma sistemática que tem um significado por trás disso. Não é que o fulano de tal, senta num lugar por causa de uma coisa só. Não é bem assim. Existe um significado, existe um misticismo, existe um porquê de tudo isso. E um conjunto de todos esses fatores em um lugar só, que eu posso me desenvolver, acertando, errando, mas ao lado de pessoas que eu gosto, porque, na minha opinião, você não pode fazer a ordem de Molay por obrigação, você tem que fazer ela porque você quer. Então, as pessoas que estão do meu lado, eu estou num grupo de pessoas que querem estar naquele grupo e juntas estão fazendo todas essas atividades, enfim,
foi como você entrar em um grupo tipo, de seus gostos de preferência pessoal e tá lá. É como se fosse, eu não vou chamar de hobby, mas é a mesma coisa que um hobby é para uma pessoa normalmente. Então, você gosta de fazer aquilo, você se sente bem fazendo aquilo, e além de tudo, te traz resultado. Então, é isso que sempre me colocou. Eu quero retribuir o que a Ordem de Molay fez por mim, quero, mas também eu quero mostrar que é possível, na Ordem de Molay, e você sendo um Demolay, trazer o resultado que a nossa instituição pede. Não é meramente, simplesmente, eu apenas colocar um obrigado. Não, é a gente levar o nome do que é um Demolay, ou o que deveria ser. Como essa pessoa, o que essa pessoa pode ter de destaque. Eu adoro mesmo quando a gente vê um Demolay ganhando um campeonato nacional, ou, por exemplo, o Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos, pessoas que chegam em posições na vida pessoal, na sociedade. O Walt Disney é o maior exemplo de tudo isso, e que falam, essa minha base pessoal, a minha opinião, a minha postura, o que eu estou fazendo, foi moldado pela instituição Ordem de Molay. É isso. Eu sei que é um conjunto de coisas boas, que, na minha opinião, são válidas para a vida de alguém e que podem te trazer um resultado positivo se você se dedicar a cumprir elas. Não apenas participar, mas se dedicar a incorporar isso. Existe uma fórmula que foi criada, não é algo objetivo, mas esse conjunto de fatores que Frank Sherman Land, os nossos fundadores, pensaram, realmente se enquadram muito na minha opinião de vida, na minha postura enquanto pessoa e no que eu, Juca, cidadão, homem na sociedade, quero fazer. Isso, Eu, subjetivamente. eu até digo que tem dois tipos de Demolay. Tem o Demolay que tá ali porque é uma causa da Ordem Demolay, tudo isso que tu falou, de ajuda, de se portar e tal, enfim, a causa. Todo mundo aqui sabe mais ou menos a causa da Ordem Demolay. E tem Demolay que tá ali pelo grupo, que sim, leva no coração a causa, mas que não se motiva por causa disso, se motiva porque o grupo é legal, porque ele tá com os amigos, porque ele gosta de estar ali. E eu também, eu sou um que, igual você, se motiva pela causa. Aconteceu alguns episódios no capítulo que volta e meia a gente acaba criando panelinha aqui, panelinha ali, fica sozinho em certas situações. E isso, para mim, pelo menos, nunca. Eu não digo que não foi um impasse, mas que a gente passa tudo isso e continua na ordem pela causa, que é a Ordem Demolei, por querer tá trazendo essa oportunidade que a gente teve para outros meninos. Que, como a gente falou no começo, a gente só tá trabalhando hoje por causa da Ordem Demolei, sabe? Se não fosse isso, onde é que a gente ia estar? Como é que a gente ia estar? Não dá para saber. Cara, voltando bem lá atrás, quando tu tá falando dos cargos, tu comentou um negócio que me deixou com uma pulga na orelha. Tu disse que tem estados que não tem regional. Isso. Como é que funciona isso e por que eles não têm regional? Porque eu não sabia disso. Vamos lá. Todos os estados e Distrito Federal no país têm a Ordem de Molay, felizmente. Porém, a gente tem alguns estados que têm 3, 5, 7, 8 capítulos. Esses estados menores, normalmente, eles têm o mestre conselho estadual, têm um grande conselho, mas eles não precisam se dividir em regiões. Vamos falar do Amazonas. O Amazonas tem, eu acho que 7 ou 8 capítulos e 6 são na capital. Não precisa ter um mestre conselheiro regional da capital e um mestre conselheiro regional só para o capítulo que é mais afastado lá. Por isso se opta por não criar essas funções. Enquanto tem estados como o Pará, por exemplo, que eles têm 26, 27 capítulos e também não tem mestre conselheiro regional, mas por escolha, apesar de ser possível dividir lá em 4, 5 regiões. Na nossa regulamentação, né, de todo esse regimento legal que envolve a ordem de lei, é facultativo aos estados criarem o cargo de mestre conselheiro regional.
Então, alguns criam, eu sinto que quando o Estado chega a seus 30 capítulos, é quase que uma obrigação, é algo que você involuntariamente vai fazer, é poder descentralizar e criar as regiões para funcionar, para você descentralizar a sua administração e ter pessoas representando a instituição mais próximas. Então, é por isso, basicamente isso, envolve ou a escolha do lugar ou o tamanho por suas vezes. Uhum. Tu deu exemplo ali do Pará, que tem 26, acho que é, capítulos? Isso, 26, 27, eles fundaram alguns hoje, eu não sei exatamente em quanto ficou. Por que que eles não têm esse... Pô, já tá com quase 30 capítulos, dá para separar ali? Não... Então, isso é uma questão bem pessoal para responder. Eu tenho mais do que o cargo junto ao Jorge, a gente tem uma amizade que assim, eu me sinto muito bem em saber que eu sou tão amigo dele, que a gente não está junto por política, que a gente quis ser mestre nacional e decidiu se juntar. É porque a gente se dá bem e porque eu gosto, a gente confia muito no outro. Mas ele me contou que foi realmente uma escolha. O Estado está muito acostumado a não ter o mestre conselheiro regional e o gabinete estadual nomeia secretários para cada região, como se fossem os mestres conselheiros regionais. Então, nunca se levou para uma Assembleia Geral lá no Pará essa diretamente, eu acho que esse debate. Posso estar enganado, não sei se chegou a ser proposto, entende, que fosse criado o cargo, mas há algumas pessoas lá que eu particularmente já conversei, eu sei que acham que seria legal, entende? Na minha opinião, eles deveriam ter, mas vai de Então, cada lugar, eu acho que a gente tem que respeitar as realidades, as escolhas, por essa característica cultural, entende? Da sua atuação, e cada estado sabe o que é melhor para a sua realidade. sim, eu tava até pensando porque, pô, 26 capítulos, se eles têm secretária, é só mudar o nome de secretário e colocar um colar. Não sei, na minha É. cabeça, mas eu entendo que, pô, é do outro lado do país, a gente não sabe como que eles são, como que é a situação deles, então, é eles que decidam, mas ia ser bem legal, quem sabe alguém que possa mexer em alguma coisa esteja ouvindo isso agora e pensa, ó, próxima Assembleia Geral, por que não colocar? Eu até vou aproveitar já o assunto e já vou entrar na minha pergunta. São duas perguntas para se dizer. Juca, primeiro agora fugindo totalmente do assunto, e acho que é um assunto válido que vai entrar para a história e já está fazendo história. Juca, eu queria saber como é que está aí na tua cidade, na tua região, no teu estado, como é que está a situação do coronavírus? Pelo que tu tem passado aí? Aqui a gente está passando por várias coisas marcantes para a gente, por exemplo, a gente comentou com o Brusto, Balneário Camboriú é conhecido como a cidade da praia, a cidade do Réveillon, e, cara, aqui a gente teve um episódio muito marcante que foi a polícia passando pela praia, os carros da polícia dentro da praia, na faixa de areia, pedindo para as pessoas se retirarem e irem para suas casas, que estavam em quarentena e não podia utilizar. E para a gente, para mim também, particularmente, foi muito marcante isso, porque eu moro aqui a minha vida inteira, eu tenho 21 anos, então a praia sempre tinha gente. No Réveillon, no Natal, no Ano Novo, não tinha dia ruim, não tinha dia bom, era sol, chuva, verão, inverno, nevando, granito, tava tendo gente na praia. Até entrou uns recordes assim de balneário, que um X tempo de período que as pessoas não foram na praia, que a praia ficou vazia. Então, cara, conta pra gente, e até pra mim também, quero saber como é que tá isso aí num outro estado, numa outra cidade. Então, vamos lá. A nível estadual, a gente tem um decreto aqui do governador que suspendeu todas as aulas em todas as instituições. Então, isso não foi algo decidido municipalmente. O Estado determinou que não tivesse faculdade, não tivesse escola, nada funcionando, seja privado ou particular. Lá no começo de toda essa situação do Covid. Depois disso, além de todo o fechamento de todas as outras situações, as medidas e regulamentações, saiu um decreto do governo de que todo mundo tem que usar máscara. Então, tem que usar máscara no estado do Paraná. Se você está saindo de casa, via de regra, se for em um ambiente público, você deveria estar de máscara. Todas essas medidas, elas são novas.
A minha opinião em cima do Covid, eu acho que é algo assim, hoje está todo mundo discutindo, todo mundo colocando, mas nós não temos um precedente a seguir. Nunca foram tomadas medidas assim anteriormente, então não se sabe o que é efetivo ou o que não é. Entra-se num debate muito abrangente politicamente em cima disso, mas o isolamento, ele aconteceu, porque aqui em Marechal, por exemplo, vamos entrar para a esfera municipal, nós tivemos a suspensão do comércio, de todas as atividades que não eram essenciais, consideradas pela lei, por 10 dias. Depois, por mais 10, salvo engano, ficaram cerca de 20 dias que a cidade parou. Então, não tem nem por que você sair de casa. Você não tem onde ir, entende? Mesmo se alguém quisesse na cabeça das pessoas. E é muito diferente, eu falar por mim, eu que tenho um ritmo muito acelerado de estar viajando, trabalhando, estudando e tal, eu ficar em casa o tempo todo. Eu simplesmente só ir para o trabalho e para casa. Como eu trabalho dentro do hospital, na verdade, do centro administrativo do hospital, que não é na instituição, no estabelecimento hospitalar, eu decidi não fazer home office. Eu preferi ir para o meu trabalho porque eu sabia que era necessário que, principalmente a parte de regulamentação, é algo que foi tudo criado agora. As medidas legais, elas foram feitas só no prazo do Covid, só para o Covid. Então, tudo isso impactou até no meu trabalho, e eu não tenho contato com ninguém lá, fico numa sala separada que é a minha sala, então até para não ficar o tempo todo em casa, e eu trabalho pior em casa, na minha opinião, eu aproveitei para continuar indo lá. Mas é diferente. É diferente, é uma situação que nunca aconteceu, então as pessoas não sabem, não sabiam como agir. Hoje, que está gradativamente voltando ao normal, aqui, por exemplo, já teve um relaxamento do isolamento, o comércio voltou a funcionar. Agora, uma semana, duas atrás, as lanchonetes podem voltar a atender durante a noite, por exemplo. O que estava sendo só restaurante agora voltou a poder você sair em lanchonete, só que é vedada a aglomeração. Não pode ter um contingente populacional alto junto. E é diferente. Você tem que sair de máscara de casa, gente. Por que a gente ia usar máscara para sair de casa em algum momento durante o nosso cotidiano normal, se não fosse pelo Covid? Então, esse impacto, principalmente no nosso dia a dia, que eu destaco, assim, que eu particularmente senti muito. Mas hoje quase virou algo normal, né? Como a gente está 2 meses, a gente se acostumou com esse hábito. Quando toda a situação passar, e a gente espera que em breve, gradativamente as pessoas vão voltando a aquelas atividades normais e tudo. Aqui na minha cidade tem 2 casos só que foram confirmados, e os 2 casos foram tratados, foram curados, e tem mas pouca suspeita. Então, a gente não está vivendo tanto isso. Porque que não tem, e como não chegou, a nossa região tem uma cidade aqui perto, 80 quilômetros, Cascavel, que tem um monte de caso confirmado, e lá teve óbito, inclusive. Então, lá as medidas elas foram muito mais rígidas, porque se o poder público não se mobilizasse, estava crescendo muito, assim, na proporção normal. Lá o prefeito gravou um vídeo anteontem, falando que nada o impede de talvez fechar a cidade. Tipo, de não deixar entrar e sair das fronteiras, da entrada da cidade sem um motivo e tal. E é o famoso lockdown, né? Alguns estados, algumas cidades, alguns outros lugares já estão tendo, inclusive. Então, Aqui são medidas, são situações que a gente vai sentindo, né? Ia falar alguma Até. coisa, mano? Pode falar, Juca. Não, vocês iam falar alguma coisa. Ah, É tá. que eu disse, aqui em Balneário teve por um tempinho, se eu não me engano, até o Vitor é da cidade aqui do lado, e só de vir da cidade aqui do lado para Balneário já não dava por causa de todo esse caos que aconteceu em Balneário. Agora já deve ter mais de 100 casos confirmados aqui, provavelmente. Foi uma situação muito complicada. Para mim, por exemplo, como eu já trabalho e estudo também, a minha logística é assim, eu trabalho na cidade de Balneário Camboriú, a cidade vizinha da de trás de Balneário, por assim dizer, é Camboriú, a cidade vizinha no sentido norte é Itajaí. Então, eu moro em Camboriú, trabalho em Balneário e faço faculdade em Itajaí.
Então, assim, foi muito complicada a questão de troca de cidades no começo, mas logo em seguida a faculdade também parou. Mas o Juca, uma coisa até muito interessante que no meu trabalho, eu trabalho numa escola, e a gente tem um professor de atualidades, dois professores agora, na verdade, e um professor comentou comigo a respeito do corona, e a gente estava conversando, talvez, até tu que já tem mais interesse pela política, acho que tu vai me entender melhor. Como eleitor, por assim dizer, todo mundo sempre falou, o Brasil tem problema na saúde, o Brasil tem problema na educação, o Brasil isso, o Brasil aquilo, e nunca tinha-se uma atenção tão grande na área da educação e na área da saúde. E ele me disse o seguinte raciocínio, que agora, mais do que nunca, o que está em evidência na boca do povo, por assim dizer, no jornal, na rede social, em tudo, é a educação, porque parou, e é a saúde. Então, ver como a educação e a saúde estão em alta pode ser que surja essa diferença. A gente sabe que existem grandes investimentos, existem isso, mas eu estou voltando mais para o raciocínio do povo, do que o pessoal normalmente fala, daquela conversa de rua, de vizinho que a gente comenta aqui. Então, assim, talvez agora, de fato, o Brasil esteja passando por uma fase que a educação sim está em evidência, que esse Covid, por todas as infelicidades que trouxe, ele possa trazer, de repente, um futuro olhar para a educação, de melhora, de mais incentivo, de mais investimento, até para a própria área da saúde, né? E principalmente, mano, a postura das pessoas, eu acho que ela vai ser, pelo menos num futuro próximo. Não sei se a grande prazo isso vai realmente ter feito uma diferença, de mudar algo em específico, entende? Até porque mudanças na sociedade, elas são muito gradativas, tem todo um processo, mas as pessoas vão lembrar do que aconteceu, vão lembrar do aniversário que elas não puderam fazer, elas vão lembrar do problema financeiro que muitas pessoas, infelizmente, estão tendo. Esse impacto, ele vai ser de várias maneiras incorporado dentro da experiência das pessoas. E vamos falar a verdade, quando que um ministro da saúde, eu não vou falar nomes porque não é o meu objetivo, mas quando o ministro da saúde, a figura do ministro da saúde, era a pessoa que todos os dias estava na TV. Politicamente, existe um foco, como você disse, ele existe, mas ele é direcionado. Existem várias facetas, várias parcelas que são importantes. Hoje, a gente está olhando muito para a saúde, porque é onde diretamente está sendo afetado e é onde diretamente precisa tomar uma medida, precisa fazer ou determinar alguma maneira ou direcionar o que vai estar acontecendo. E a mesma questão da educação, porque qual que é a dúvida? O que vai acontecer com as aulas que não teve, tal, 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 tal. Quem faz faculdade pública como eu, por exemplo, passei por muitas greves. Então, o período sem aula, a gente já é adaptado. Agora, faculdades particulares, colégios particulares, quem tem essa vivência, não existe uma ruptura assim no meio do ano, simplesmente para a aula. Aí depois como é que vai fazer? Vai repor? Vamos fazer EAD, que alguns lugares estão fazendo, por exemplo. Então, eu acho que vai ser uma análise, eu acho, assim, é muito cedo para a gente saber o real impacto final, porque a gente não sabe quando vai acabar, né? Nós não temos como precisar até quando o Covid vai nos abalar, afetar, até quando as medidas vão ser tomadas diretamente. Mas, sim, é um impacto social que é muito expressivo. Toda a população sabe o que está acontecendo, então todas as pessoas, direto ou indiretamente, tiveram um contato ou obrigação por conta de algo relacionado ao Covid. É uma análise bem, bem legal, bem diferente para fazer. Isso daí é bem legal, porque eu não sei dizer em que outro momento, pelo menos desde que eu nasci, estou com 18 anos, em que o povo teve tão informado e tão antenado em um assunto só a nível global, sabe? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe como se prevenir, todo mundo teve acesso a essa informação, pelo menos muita gente teve. Eu sei que provavelmente deve ter alguns lugares que não chegou a informação, coisa assim, mas é legal ver que está todo mundo realmente se preocupando com isso, pelo menos a maioria. Uma coisa que eu até
penso, estava refletindo esses dias, os últimos assuntos que, se a gente for tentar colocar numa escala que não é mensurável, os últimos assuntos que foram totalmente globalizados, que por volta do globo todos estavam cientes, quase todos, para não dizer que não tem exceções, eu daria o exemplo da Copa do Mundo. Todo mundo sabia que acontecia, mas assim, para a gente ver, pelo menos na minha cultura de brasileiro, de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, eventos que eu via acontecendo no mundo que mexiam com o mundo todo, para mim, assim, o único que eu posso lembrar em 21 anos de vida que me vem na memória agora foi a Copa do Mundo. Essa última agora também foi muito forte, mexeu com o mundo inteiro. Então, assim, eu acredito que a parte esportiva, pelo menos, foi o único assunto, o último assunto que eu me recordo que chegou assim envolver tanta gente, mexer com tanta gente, envolver um assunto que nem o Gil comentou, estava sempre na televisão, Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo, futebol, 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 e até na parte esportiva, eu não lembro de uma Olimpíada, por exemplo, ter sido tão falada quanto isso. Eu não lembro de outro assunto. Vamos dizer então 11 de setembro. Mesmo o 11 de setembro, eu não vi. Hoje, né, o 11 de setembro eu vivi, não tinha a maturidade nem a idade que eu tenho hoje, mas eu não consigo, talvez, medir qual foi tão alto, tão longe que globalizou e qual foi menor. Mas, assim, para a gente ver, são assuntos que normalmente é difícil a gente ter uma generalização global, por assim dizer. Uhum. Até porque a nossa situação da saúde, quando você impacta na saúde da população, é algo que todas as pessoas vão ter alguma relação. Ninguém consegue fugir disso. Não é uma questão de gosto, é algo do ser humano, é algo que impacta diretamente a vida das pessoas. Então, a tendência é justamente de ter esse grande envolvimento, e é o que a gente viu. E eu acho interessante o seguinte também, a gente não tem uma cura, então imagina como estão os pesquisadores, as pessoas que buscam realmente algo para combater diretamente esse vírus, essa doença. Não tem uma cura, nós temos que combater isso de alguma maneira, além de não se propagar. E é uma preocupação e é algo que os governos, enfim, que quem está envolvido também precisa medir. Aí mede economia, mede o impacto na vida das pessoas, mede isso, mede aquilo. É uma análise bem ampla, bem abrangente e bem complicada também. Gente, eu vou pedir para vocês que estão assistindo, como é que o Juca, eu imagino que isso vai se propagar um pouco mais a nível nacional, talvez alguém, sei lá, do Distrito Federal, de Minas, pessoal lá de cima, ouça isso. Então vou pedir para que, cara, se vocês sabem algum Demolei ou alguém próximo, assim, da família Demolei que estiver passando por alguma situação disso do corona, que, por favor, que isso se propague nos grupos, que a gente possa ajudar pelo menos os irmãos que estão próximos a gente. Porque eu sei, todo mundo está sofrendo financeiramente, pelo menos muita gente está sofrendo financeiramente por causa disso. Só que, cara, é saúde. Se eu, mesmo sofrendo financeiramente, não conseguir ajudar meu irmão que é Demolei com o mínimo que seja, cara, o que, que eu tô fazendo na Ordem Demolei, sabe? Então, por favor, se você que é mestre conselheiro estadual tá ouvindo isso, tenta fazer uma circular, tenta descobrir se tem algum capítulo precisando de ajuda por causa disso, algum irmão. Se você é irmão e tá sabendo de alguém, por favor, que avise, que isso daí generalize. Porque, pelo menos até agora, eu não fiquei sabendo de nenhum caso de Demolei com corona. Mas nunca se sabe quando pode acontecer. Talvez tenha, a gente não sabe. Então, por favor, que isso generalize. Que a gente possa ajudar. E é muito importante essa mobilização, esse contato, porque vai de cada lugar. A situação ela é diferente, não só a cultura, enfim, mas nesse caso específico, vai muito da situação que cada um está passando. Então, nós, enquanto instituição organizada, enquanto um clube de serviço, a gente pode chamar também, temos que fazer a nossa parte como for possível, na medida do que a gente puder.
Ô, Juca, até aproveitando esse assunto, então, de diferença de estados, etc., eu tenho uma pergunta agora para a gente voltar para o nosso tema principal, por assim dizer. Cara, me conta um pouco sobre a tua experiência, ou o que que tu pensa a respeito disso. Me conta um pouco sobre as diferenças e regionalidades e sotaques e gírias e características que tu já vivenciou indo de um capítulo, indo de um canto para o Brasil a outro. Conta pra gente algumas experiências disso. Aqui na nossa região, no sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, graças a Deus, estou muito habituado. A gente tem uma proximidade, não só na hora de molei, mas na vivência pessoal muito grande. Então, quando eu estou por aqui, é muito bom, é muito legal, porque você se sente, e a ordem de molei nos nossos 3 estados é muito próxima, em todos os sentidos. É muito parecido o jeito de trabalhar, as pessoas, o relacionamento, e assim por diante. Agora, ir para outra região do país, você conhecer outros estados, é muito diferente. Isso te traz, e realmente você sente e você tem que participar de uma cultura, de uma experiência que é diferente da sua. Apesar de nenhum capítulo fazer uma ritualística igual a do outro, que a gente tem uma padronização, mas é impossível você fazer algo extremamente igual. Até mesmo a maneira de trabalhar, às vezes a postura ou agrupamento é diferente em cada lugar que você vai. E poder ter essa experiência e ter essa vivência de mudar o sotaque, inclusive eu tenho um sotaque muito forte. Eu sei que eu tenho um sotaque puxado, mais de interior. Então, quando eu vou para o Nordeste, ou quando eu vou, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que para mim é um sotaque muito diferente, que eu escuto muito fácil, eu sei que não sou só eu que estou escutando diferente. Eles também me escutam de uma maneira diferente, porque eles não estão acostumados a ouvir alguém que fala dessa maneira. Até mesmo a alimentação, por exemplo, a cultura da alimentação, de você experimentar coisas diferentes, alguns lugares, vamos falar lá no Pará, tem em outros lugares também, mas como é que é o nome? Maniçoba, que é uma folha, teoricamente venenosa, que fica cozinhando, que você faz com não sei, com um monte de coisa lá, que eu gostei muito. Era Vamos folha falar verde. isso, vamos falar do açaí. O açaí é algo que em todo lugar tem, só que aqui no sul, o nosso açaí é um sorvete. É sorvete de açaí. Lá eu experimentei o açaí mesmo, líquido, gelado, inclusive bom, só com farinha e açúcar. Eu vou falar para vocês que eu gostei. Eu gostei mais do açaí de lá do que o açaí aqui, porque eu gosto de sorvete, eu não gosto de açaí. Então eu tive essa experiência, tive como experimentar. E aqui na nossa região, você experimentar isso não é igual você ir lá. Não adianta. Quando você faz uma viagem, é diferente. Então é muito bom, é muito legal e criando essa experiência, criando isso e os contatos que você vai fazendo também. Porque não só a gente vê, mas se a gente coloca, às vezes a gente senta num evento e eles comentam alguma coisa que parece ser tão natural em outros lugares e aqui não é. Aqui a gente não faz daquela maneira ou é muito diferente, você fica observando. E qual que é o grande desafio disso? Nós, do Gabinete Nacional, além da atuação, a gente tem que criar projetos. Agora, vocês imaginem criar um projeto que qualquer capítulo do Brasil possa fazer. Nós não podemos buscar nos nossos projetos algo que necessariamente deu certo aqui, como na minha gestão de mestre estadual, por exemplo. Porque às vezes, para a realidade do Paraná, é muito mais fácil de fazer algo, ou se tem muito mais abrangência e participação do que um capítulo, ou do que os capítulos do estado do Mato Grosso, por exemplo, ou alguém lá na Bahia. Então, nossos projetos eles têm que ser genéricos, ou seja, que qualquer célula da ordem de Molay consiga atuar e precisam ter uma finalidade. Vamos lá, todos os capítulos fazem filantropia. Então, se todos os capítulos fazem filantropia, a gente pode fazer um programa nacional de ação social, que é o que a gente fez com temas abrangentes, combate à fome, em prol do meio ambiente, não algo que aqui talvez fosse extremamente necessário, mas eu não conheço nos outros lugares. A CNE, o Caneta de Ouro, que são as nossas campanhas de excelência, todo escrivão tem que fazer ata. Todo mestre conselheiro tem que fazer iniciação, tem que fazer entretenimento.
Então, nós temos que temos que buscar uma visão que atinja todos os participantes da mesma maneira, que não favoreça alguém, que não prejudique alguém e que realmente tenha uma efetividade. Vocês podem perceber que os nossos projetos do Gabinete Nacional, do nosso gabinete pelo menos, eles buscam algum, algum foco específico. Vamos falar do projeto Mais Demolei. É um projeto só para os dias obrigatórios. Por quê? Porque o dia, como o nome diz, ele é obrigatório. Só que as pessoas, os capítulos não sentem, eu particularmente vejo que não se percebe a importância dos dias obrigatórios. Agora, por que nós vamos fazer um projeto que é uma atividade igual à da CNE, que é envio dos dias obrigatórios, e mandar todo mundo enviar? Isso aí, de novo, um relatório ou fazer algo específico. O que nós pensamos? Como as pessoas vão enviar, os mestres conselheiros vão mandar na CNE, o Gabinete Nacional pega todos os relatórios de dia obrigatório da CNE e avalia e escolhe um melhor para cada dia obrigatório. Então, o projeto Mais Demolei, ele é feito para todos os capítulos que participam da CNE e o mestre conselheiro não precisa fazer nada. É um projeto que existe, mas que não precisa você enviar, você está corrigindo, não. Se você enviou para a CNE, você já está participando do nosso projeto e nós estamos divulgando os capítulos que ganharam, inclusive um capítulo de Santa Catarina, o capítulo São José, salvo engano, foi o último que a gente divulgou, ganhou, e eles participaram, a gente está montando essa divulgação e está levando. E nós sabemos que todos os capítulos vão fazer o dia obrigatório, mas também a gente sabe que a gente não precisa sobrecarregar eles em mandar mais relatório para isso, porque nós, do Gabinete Nacional, já temos acesso a essa informação. Melhor coisa que tem, porque, meu Deus, eu lembro eu como hospitaleiro, eu ajudava o mestre conselheiro na época a mandar alguns relatórios para algumas coisas do gabinete estadual. Aí tinha que mandar para o hospitaleiro de alma, que eu acho que no Paraná tem também. Para quem não sabe, é uma lista tipo caneta de ouro, só que para o hospitaleiro aqui estadual, que podia ter a nível nacional, né? E daí tinha que mandar para isso, tinha que mandar para certificado de referência, tinha que mandar o mesmo relatório para 80 lugares diferentes. Nossa senhora, era horrível. A melhor coisa que tem é essa Exatamente. E a gente conhece isso, nós, lideranças, temos que buscar facilitar isso. Até porque, na minha opinião, os projetos eles precisam ser mais efetivos, ter participação, ter as pessoas lá, do que simplesmente o projeto existir. A gente sempre teve o Supremo Capítulo. Por que não existiu um Supremo Priorado? A gente criou, entende? Agora a gente teve a prova prática, a prova escrita no dia 2 de maio, e é algo diferente, é algo legal e é algo que pode ser contínuo. Não adianta também criar projetos que só vão funcionar em uma gestão. Você tem que buscar algo que realmente seja inserido na cultura das instituições, para que elas já tenham como meta, como objetivo, completar, participar daquele projeto. Até porque senão a gente confunde muito todo mundo ou não consegue uma abrangência como a gente gostaria. Se mantém normalmente, não só no Gabinete Nacional, no Gabinete Estadual também, você pode fazer isso. Se você vai mantendo os mesmos projetos, você pode ver, os números sempre vão crescer. É uma tendência natural, porque as pessoas já vão conhecer aquilo, então elas já vão estar preparadas e vão querer participar. Isso daí eu tava, acho que foi ontem, que eu tava olhando o edital novo do CNE, e eu percebi que tiraram a atividade de arrecadação de fundo. E antes de ontem, um dia antes, eu estava numa reunião com um capítulo do outro lado do estado, que eles estão organizando um campeonato de online de um jogo, a nível regional ali para eles, que daí a inscrição do time é um pouco, eu não lembro o valor exato, daí tudo que eles arrecadarem também das transmissões, aquele vai ser o evento de arrecadação de fundo deles. E eu pensei, pô, tem como fazer o evento online? Só que na mesma hora também eu fico pensando, lá para cima, nos estados de cima, se todo mundo tem a condição de fazer um evento online, porque talvez não algum capítulo aí tenha um, dois meninos que tenha computador, o resto não tem nem acesso a computador, exemplo. Aí eu vi que vocês tiraram, e esse negócio de poder dar a chance de todo mundo fazer
é bem legal e deve ser difícil de ter a sacada quanto o Gabinete Nacional. E a CNE, por exemplo, a gente teve que reduzir completamente. Então, nós buscamos deixar apenas o que é estritamente essencial. Foi por isso. Nós tínhamos que olhar para a realidade. Nós não podíamos, lá em março, ter simplesmente mudado a CNE, até porque a gente não sabia quanto tempo ia durar essa suspensão, essa paralisação, se a gente ia ter que. Imagina, a gente muda toda a CNE, todos os projetos para poderem ser enviados online, e uma semana, duas depois, mesmo sabendo que não, né? Tudo volta ao normal. Pô, mas aí você mudou, você criou para uma situação específica e a CNE, da maneira que ela foi primeiro lançada, poderia ser realizada. Então a gente esperou até ficarmos próximos do mês de maio, que era a previsão que a gente colocava para não ser mais possível cumprir a CNE, mesmo que as atividades voltassem, e fizemos então um corte geral, mas no sentido de que tudo que foi mantido é possível de fazer. A gente precisava pensar nisso. O que é possível fazer e o quanto a gente pode cobrar. Porque se nós deixarmos 10 atividades, como é que a pessoa vai fazer as 10 atividades em 8 finais de semana? Apesar de que tinha mais, entende? Tudo isso precisa ser considerado, a gente precisa medir. E ficou bem acessível, porque eu mesmo estava vendo, eu vi que vocês estenderam todos os prazos, então eu nem me preocupei em enviar relatório, exemplo. Em enviar os relatórios mais. Tipo, ontem eu enviei acho que 3 relatórios. Daí justamente ontem que eu fui reler o edital, que eu me liguei que faltava uma atividade para mim. Na minha cabeça faltava umas 5. De tão acessível que ficou de fato, porque dava para fazer tudo online, as reuniões, o Dia das Mães, aquele videozinho que. Aí, ó, tranquilo, 70% dos capítulos fizeram o videozinho de Dia das Mães. Dá para mandar aquilo lá para completar, então ficou muito acessível. Eu achei isso muito legal do gabinete. A gente se adapta, mas não é algo comum. Dá Eu vou falar que, na minha opinião, ficou fácil, e não é para as campanhas serem difíceis, mas elas têm que ser não necessariamente desafiadoras, mas elas têm que impactar positivamente os trabalhos, elas realmente precisam ser focadas, a pessoa precisa desenvolver, se desenvolver para poder cumprir ela. Então a gente facilitou, é mais tranquilo agora, né? Só que não podemos também simplesmente cancelar. Pô, a gente vai cancelar a CNE e não vai incentivar os capítulos a continuarem trabalhando, então? Ou o mestre conselheiro que vira sênior no meio do mandato e não vai poder continuar, nunca vai ter a oportunidade de participar do projeto, da campanha? Bom, tudo isso a gente tentou medir. Que bom que gostaram, inclusive. É bom ter esse respaldo, você que é participante, né? Você que é mestre conselheiro. Muito, muito importante para nós. Ficou bem legal, porque, como eu disse, para mim se tornou fácil. Para mim faltou uma atividade, eu nem sabia. Para mim se tornou muito fácil, mas eu fico pensando nos capítulos que talvez não tenha tanto acesso. E que seja mais difícil fazer as coisas. E eu fiquei feliz por eles, entende? Por eles também conseguirem fazer. Exato. Até, Juca, uma coisa que você comentou que eu, obviamente, não consigo englobar e entender isso a nível nacional, mas quando eu idealizei o projeto do Alma Digna, que é esse projeto que acabou surgindo esse podcast, uma das minhas principais ideias eram justamente essa, de que seja algo que possa ficar para o capítulo e não para a gestão. Que o capítulo possa dar continuidade, porque vai um projeto que já tem edital, vocês já têm um exemplo, já tem as ferramentas, YouTube e Spotify hoje em dia está na mão de todo mundo. Então, assim, poder continuar com isso, fazer um projeto que siga adiante isso é uma coisa muito bacana. Então, assim, eu vou te dar um exemplo muito simples e que até eu comentei com os meus iniciais, os iniciais que se iniciaram comigo. A gente, quando iniciou, a gente iniciou em 7, 8, se não me engano. E a gente comenta que a nossa iniciação foi muito forte, porque todos nós estamos juntos até hoje. Não foi assim, nos dissolvemos dentro do capítulo. Cada um fez novas amizades, cada um foi para uma área, uma comissão, está estudando mais a retórica, mais a parte administrativa, está indo para um lado, mas ainda nós, todos os 8, todos os que iniciaram, somos muito juntos, somos muito unidos, por assim dizer.
Então eu comentei com eles assim, pô, hoje a gente vou gravar o podcast com o Mestre Conselheiro Nacional Adjunto. Meu, que massa, não sei o quê. Então, aí o podcast, isso que a gente está fazendo agora, para mim, como iniciático, é incrível, cara. Se a gente for pensar, um menino que iniciou aí, vamos supor que em tese não ia ter nenhuma oportunidade, porque iniciou nos 45 do segundo tempo, iniciou acabando a menoridade, indo para a maioridade, não ia fazer nenhum cargo. Eu entrei ciente que eu talvez nunca teria chance de, por exemplo, colocar uma capa. Entrei sabendo disso. Então, assim, hoje para mim estar aqui fazendo isso para mim é muito importante como pessoa e como iniciático. Então, assim, é mais uma prova daquilo que você falou. É questão de esforço, é questão de ideia, é questão de ir atrás do negócio. Então, é muito importante ouvir isso de você também a nível nacional, mas eu fico feliz que também eu me sinto já representado porque, pô, o pessoal que está no gabinete nacional, que está cuidando da gente no nível nacional, também tem essa preocupação. Eu, como peguei a ordem recentemente, não vi muito do teu mandato, não por opção, mas por falta de tempo e logística mesmo. Então, assim, é bom saber disso. E eu já fico não emocionado, mas já fico curioso para saber como serão os próximos mandatos, para acabar querendo fazer essa comparação, como é que vai ser, o que, que teve no nosso que não, o que, que teve agora que não vai ter depois, o que, que vai ter a mais, o que vai ter a menos. Para mim é muito curioso essa parte, ainda mais como iniciático, né? Para mim é tudo muito novo. E até eu já vou ingressar na minha próxima. Não sei se você quer falar alguma coisa, Juca. Não, eu acho perfeito. Eu fico até muito feliz. Eu gosto de estar tendo esse tipo de conversa, porque fala, por exemplo, você é iniciático, mas que legal e que bom que enquanto você é iniciático, você está tendo essa oportunidade. Você já pode ter o contato com a Ordem de Molay e estar atingindo na sua própria vida, na sua própria experiência, algo que lá no futuro você vai lembrar. Pô, quando eu comecei, eu já tive essa oportunidade, foi legal. Que bom, feliz de poder contribuir, que bom que você está gostando. Hoje. Tu se mutou, Vitor? Vitor, volta. Aí foi. Aí. Até fazendo uma breve comparação, o nosso último entrevistado foi o mestre conselheiro estadual, foi o Brusto. Então, para mim já foi um baita do negócio. Pô, eu tô aqui iniciático falando com o cara que cuida de um estado inteiro. E agora eu tô aqui falando com um cara que cuida de um Brasil inteiro, de um país inteiro. Então, para mim é muito massa isso mesmo, de verdade. Então, vamos para a próxima pergunta, que eu deixar anotado aqui, já para eu não acabar não esquecendo. Juca, conta para mim, conta para gente um acontecimento, um episódio que para ti, como pessoa, não necessariamente como cargo, como mestre conselheiro nacional adjunto, um acontecimento que para ti, na tua história inteira, desde o início da ordem, desde a tua iniciação até o dia de hoje, qual foi assim o mais marcante, aquilo que, cara, isso aqui tá muito marcado na minha vida, não quer dizer que é mais ou menos importante, mas que ficou muito marcado na tua vida. Essa pergunta, ela é bem recorrente e eu vou te falar que eu não tenho uma resposta exata para essa, realmente não tenho. São muitos momentos que marcam a gente, tem muito impacto, muitas situações assim que trazem sentimentos à flor da pele, às vezes bons e às vezes ruins também, né? Não é sempre que a gente gosta que fica recompensado, mas mais recente, com certeza, sem dúvida, a nossa instalação de mestre conselheiro nacional, do Gabinete Nacional, foi assim, foi algo muito diferente. Ver as pessoas indo até o corredor, parando uma fila de pessoas para recepcionar a gente, eu passando e olhando pessoas que estiveram desde o começo do meu lado lá assistindo e eu podendo olhar para tudo isso, assumir um cargo de tanta importância, um posto tão diferente e olhar assim, pô, nossa, que legal, olha esse ambiente, foi muito marcante. A minha cerimônia de Chevalier foi, assim, eu vou dizer que quase mais impactante ainda, porque dessa mesma maneira eu estava na minha casa. Então, como eu estava em casa, olhando todas as pessoas e vendo
desde o meu padrinho, meus familiares, até as pessoas, os meus amigos mais recentes na instituição, eu me senti assim, como se toda a minha história, até então, na Ordem de Molay, que eu espero que dure mais ainda, muito mais, tivesse reunida num lugar só. Então, esses momentos, sim, de cargos, de graus, enfim, eles são impactantes e são diferentes justamente por esse contexto. Era uma cerimônia, o Chevalier, por exemplo, que era feita lá para me investir, mas que eu pude encontrar, tá encostando em tantas pessoas e tá lá numa situação específica, direcionada, especial para isso. E eu não mudaria, acho que nada, de como foi. Justamente por todo esse simbolismo, tudo que foi envolvido. E as pessoas que eles colocaram para presidir, o meu Chevalier também, eles foram muito inteligentes, muito felizes nas escolhas, que colocaram grandes amigos meus, pessoas que em todas as parcelas da minha caminhada tiveram algum impacto ou tiveram uma importância grande, e os 5 falando comigo, né? Os 5 lá fazendo a cerimônia. Então foi muito bom. Tu foi investido Chevalier antes de ser nacional ou depois? Não, foi dia 30 de novembro do ano passado. Foi depois, eu recebi o livreto, os votos, no Congresso Estadual aqui do Paraná, em outubro, que é quando, teoricamente, estaria deixando o cargo de mestre conselheiro estadual, se não tivesse assumido o mestre conselheiro nacional no meio. O meu mandato de estadual ia até outubro, só que em julho a gente assumiu o gabinete nacional. Então foram 2 meses e meio, mais ou menos, que o meu adjunto à época virou o titular e ficou sozinho. E daí nós, no congresso que a gente passou, teoricamente, eu até fiz a instalação dos nossos sucessores, inclusive fiz o encerramento do CIOD, eles entregaram no encerramento o livreto. Foi bem legal, inclusive, porque eu gosto muito de espada, abridor de carta, adagas, metais, coisas assim. E o meu capítulo foi lá para cima para fazer uma homenagem e com uma caixa igual a de uma espada, que era a caixa da espada de um priorado. Falei, pô, que legal, eu vou ganhar uma espada, né? Fui lá, agradeci. Quando eu abri a caixa, tinha um monte de macarrão, pacote de macarrão, para deixar a caixa pesada e parecer que era uma espada. E bem no meio tava o livreto. Tava os votos do Chevalier. Então, eu não consegui chorar, eu não consegui ficar emocionado, nem nada, porque eu fiquei em choque. Eu achei que eu ia ganhar uma espada, e quando eu abri, eu não vi o livreto. Eu vi um monte de macarrão. Aí eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei nervoso, porque eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E daí que eu olhei para o meio e vi lá o livreto. Aí eu entendi. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como reagir. Então foi bem impactante, foi diferente, inclusive. O pessoal deu muita risada. Isso daí vai virar tendência no Brasil. É uma boa ideia, vamos falar a verdade. É uma boa ideia. Eu gostei, porque foi uma baita surpresa. Ô, Juca, até seguindo essa mesma linha, então, eu já vou seguindo a nossa meia pergunta. Pode ser também o mais recente. Cara, a gente sabe que o pessoal, a nível nacional, acaba aparecendo muito na mídia, acaba sendo uma pessoa muito influente, fala-se muito para as pessoas. E, cara, eu queria te pedir para contar aí, se tu puder, ou se tiver vontade, eu queria um momento único, por assim dizer. Um momento assim que você passou uma situação, uma vergonha, gaguejou, esqueceu a fala, alguma coisa assim. Um momento que tu lembra que, assim, meu, passei uma vergonha, fiquei muito nervoso. Conta pra gente isso a nível nacional ou do próprio Juca mesmo. Olha, eu acho que publicamente eu não me lembro se eu consegui chegar ainda a esse ponto, porque eu tento ser bem controlado. Mas teve um dia, uma cerimônia, não foi nem, por isso que eu digo que não foi público, só que isso é o que eu me lembro muito, que o zíper da minha calça estourou. Eu não lembro o que era a cerimônia, porque eu fiquei tão concentrado. Ah, não, já lembrei, era a instalação de um capítulo. E o zíper da minha calça estourou e eu não tinha outra calça. Então, aquela cerimônia,
foi muito marcante para mim, porque eu estava preocupado em as pessoas não verem que a minha calça estava aberta. Eu coloquei 2 pins por dentro para tentar fechar ela, porque ela tinha uma dupla camada, então não ia aparecer por fora a parte de metal. Eu sentei bem no canto atrás e não falei nada. Nem levantei aquele dia. Então, Isso é perigo de virar tendência também. mas não é uma tendência boa, não é uma tendência legal. Então foi uma situação bem diferente, foi bem engraçado, inclusive, para mim mesmo, mas que, pô, é uma situação muito diferente. Aí você chega lá, você tem que cumprimentar todo mundo, e aí eu cumprimentando e tomando cuidado, né? E tem que ficar com a camisa por dentro da calça e tudo, e fui logo para dentro da sala, fiquei lá no meu canto e depois a gente foi embora. Situação bem diferente, vamos assim falar. Tem umas situações engraçadas que acontecem. Juca, eu tava com uma pergunta. Pode falar, Luiz. Pode falar, hein? Procura Até para deixar o Juca menos confortável, mais confortável também, eu vou contar uma até pela questão da questão de eu ser iniciático. A gente foi num posse do Betel, aqui perto na cidade de Itajaí, e aí o mais que você não podia ir, o primeiro não podia, eu peguei o carro, botei acho que umas 9 pessoas e a gente foi. E aí, chegando lá, eu fiquei encarregado de falar em nome do mestre conselheiro, parabenizar as minhas e tudo mais. E aí, a gente, na época, estava fazendo uma campanha de arrecadação de leite para uma instituição aqui. E aí, eu fiz a fatídica fala de pedir: ó, pessoal, a gente está fazendo uma campanha assim, assim, nós estamos arrecadando caixas de leite e a gente precisa das caixas de leite com o leite dentro. Porque a gente teve uma doação que o pessoal levou várias caixas de leite sem o leite, só a caixa a título de reciclagem, por assim dizer. E aí ficava muito nervoso, acho que foi uma das primeiras vezes que eu falei em público pela ordem. E aí eu acabei no final assim, queria parabenizar. Eu lembro que o meu mestre conselheiro falou assim: parabeniza quem tá saindo e parabeniza quem tá entrando, deseja sorte. E aí eu falei assim: eu queria parabenizar a peste mestra conselheira que tá saindo do cargo do Betel, e falei assim, Nossa. todo mundo me olhou, eu tá nervoso, gaguejei, me enrolei, mas foi uma experiência, assim, única para mim, nunca mais esqueci o Pica Honorável Rainha, nunca mais. Pode continuar, Luiz. Um tio fez isso nos arco-íris aqui de Marechal, e não é muito pouco recorrente, inclusive, levantou, ele já tinha sido PC nosso, tudo, começou mestre conselheira, primeira conselheira, segunda conselheira, fantástico, a gente adora, né? Dá um monte de risada. Esses episódios acontecem com mais frequência do que o pessoal imagina. Gil, aqui, Juca, Viu? acho que é uma pergunta. A gente perguntou antes qual que é a motivação por tudo isso que tu faz, tu respondeu, mas assim como todo mundo, eu imagino que você também, tu não desanima de vez em quando, tipo, bate aquele final de semana que tu fala, cara, eu não quero ir, eu não quero fazer isso, eu quero ficar em casa, eu quero ficar deitado. Não sei, não te dá essas coisas de vez em quando? Pô, é um ano inteiro. Não, na real, que tu tá 3 anos direto viajando. Deve bater um desânimo de vez em quando. O que tu faz daí? Com certeza, mano. Eu acho que é inegável. E quem falar que não tem que, assim, tá numa situação muito feliz psicologicamente. Mas cansa. É inegável que cansa muito, fisicamente, principalmente. Existe também desgaste psicológico, às vezes existe. Você tem que abdicar de coisas, de aniversários, de encontros, de momentos na sua vida que você às vezes não vai mais poder ter e que você vai abdicar. E às vezes é por uma reunião normal de um capítulo, mas é a tua obrigação. Agora, o que sempre me motivou nessa parte, e o que eu sempre vejo, é que todos os cargos são passageiros e periódicos. Então, é uma vez que eu estou tendo essa oportunidade, só eu não vou ter ela de novo, enquanto eu demolei. É, os aniversários, enfim, tudo isso você pode ir adaptando. E eu não estou com a minha vida pessoal prejudicada. Então, como a minha vida pessoal não é prejudicada pela ordem de Molay, eu consigo lidar com tudo isso ao mesmo tempo, para mim é muito bom, é muito tranquilo, e eu sempre fico me questionando, qual é a imagem que eu quero passar depois, inclusive?
enquanto a gente está no cargo, o mínimo é que você institucionalmente exerça e esteja mostrando o que aquele cargo te pede. Agora, quando eu voltar aqui para o meu capítulo For Senior e ficar só sentado assistindo, eu não posso esquecer de todas as oportunidades ou começar a faltar. Ou começar a, por exemplo, dizer, não, agora eu já fiz o que eu poderia, então vamos deixar o capítulo, vamos colocar em segundo plano. Eu acho que esse sentimento, ele precisa se manter, porque a instituição, as reuniões, tudo isso continua. É só a esfera que você está atuando que é um pouco diferente. Mas sim, às vezes dava vontade de ter trocado uma reunião por outra coisa, ou de até mesmo durante a viagem não ir em um lugar para fazer algo que te convidam, mas tem que, assim, eu sou uma pessoa muito que preza pela instituição. Eu gosto de ter uma visão institucional. Então, se o cargo te exige, você tem que cumprir, você tem que seguir ou você tem que levar isso adiante. Mas na minha visão, né? É Sim, por isso. Mas acontece, é normal. Principalmente o físico. Cansa. Cansa, mas a gente se acostuma. com certeza, meu Deus, são, como tu disse, 3 anos disso já. E depois que tu sair agora de mestre conselheiro nacional, tu pretende continuar as viagens ou vai dar uma parada? O que tu vai fazer depois? Claro, com certeza o ritmo ele vai reduzir, até porque eu me coloco que eu acho importante eu voltar para o meu capítulo. Eu estou muito tempo afastado e eu quero ter uma vivência mais próxima, apesar de eu conhecer todos e ter um contato pessoal com os demolês aqui, quero poder voltar para o meu capítulo, para essa instituição, para o primeiro lugar e estar contribuindo. Eu vou em todas as reuniões. Eu só vou faltar como eu faço hoje. Se me for por uma situação realmente relevante, ou que não tiver como ir, for sopesar isso. E vou reduzir as viagens. Agora, não sou mais uma pessoa que vai estar exercendo a parte institucional. Então, quem estiver na vez, quem estiver assumindo, que precisa fazer isso. É claro que os eventos estaduais não tenho por que não ir, até porque são os momentos que você vai encontrar os seus amigos, você vai estar próximo, os congressos nacionais, para você rever as pessoas do Brasil inteiro. Se tiver um congresso estadual, algum evento do estado próximo, ou até mesmo que eu gostaria de participar, entendeu? Eu vou, sem dúvidas. Só o ritmo que muda. Até porque o tempo que a gente investe, eu vou ter que direcionar também um pouquinho na minha parte profissional, na minha parte pessoal. Eu vou estar fazendo ordem de moleia ainda, mas medindo cada momento. E no futuro, aí a gente vê o que pode vir. Juca, então, para fechar agora, eu vou até deixar essa pergunta anotada aqui, que eu acho que é uma muito importante, até para mim, como iniciático. Juca, que mensagem que você deixaria, que mensagem que se você tivesse alguém agora que está ouvindo esse podcast, esse vídeo no YouTube, e está pensando em entrar na Ordem de Molay, alguém que um dia quer chegar a nível nacional, que mensagem que você deixaria para essa pessoa que está ouvindo, para se já é da Ordem ou se quer entrar na Ordem ainda? A gente tem um costume aqui, Juca, deixa eu te contar uma tradição. A gente tem uma fala que é quase uma gíria, que é lançar a braba, que é você dizer uma frase boa, lançar a braba. Então, como a pedido de muitos, vai lá, Juca, lança a braba. É natural. Sim, você precisa se planejar. Sim, você vai sempre ter que observar o que a situação te exige, mas com esses aspectos assim, é um pacote fechado para você crescer. Na minha opinião, você consegue atingir um resultado. Então, leve a ordem de Molay da maneira que você gostaria que na sua vida pessoal ela tivesse um impacto ou que você gostaria de ser na sua vida pessoal, você leve isso para a ordem de Molay. Com certeza, se você se dedicar da mesma maneira que você faz no seu interior, no que você quer para o resultado da sua vida dentro da instituição, é inegável o resultado, o sucesso, enfim, o que você vai atingir lá. Basicamente isso. E com A minha essa. frase que eu Pode falar. mais gosto de todas as nossas citações é o princípio que importa. O princípio não é só o dia que você iniciou, não é só em você, que é
a pessoa que está dentro da instituição, que está se desenvolvendo, que entrou cru, com pouca informação e pôde crescer a partir disso. Então, lembre sempre da sua casa, lembre sempre de tudo isso e utilize essas informações, esse aprendizado e essa experiência. Então, com essa aula de motivação aí do Juca, a gente encerra esse podcast. Vou agradecer ao Juca, que tirou quase 2 horas do tempo dele para conversar com a gente. O pessoal ali do Supremo já está enchendo o saco dele, porque ele tem mais compromissos, então a gente vai ter que dispensar ele. Então, galera, vocês que ouviram 2 horas de conteúdo, eu vou pedir para que vocês, por favor, comentem, mandem mensagem para mim, para quem for do capítulo Luiz Aguini, que o pessoal repassa para a gente. Quem que vocês querem que apareça nesses podcasts que a gente vai estar trazendo aí, pelo menos um por semana é a ideia. Então, de novo, agradeço de verdade ao Juca, que tirou esse tempo para a gente, ao Vitor, que está fazendo toda a logística desse podcast, desse projeto incrível que a gente está conseguindo fazer. Alguém tem mais alguma consideração? Eu queria aproveitar já então. Agradecer. Oi, Juca, repete? Pode falar, mano. Eu queria Pode já falar então. primeiro. Fechou. Queria aproveitar já então, Juca, dizer que você tem feito uma gestão muito boa, mesmo eu pegando pela metade, eu escuto o seu nome sempre que acredito a excelência no que faz. E queria dizer, eu devia ter trazido aqui em cima para mostrar. No CEOD, você entregou para mim uma cordinha, você não sei se vai lembrar, você entregou para mim uma cordinha que dá o remolei. E para mim, como iniciático, cara, aquilo eu queria dizer para ti diretamente que foi uma coisa que me marcou muito e que se hoje eu estou aqui nesse gás todo foi por incentivo seu. Então, mais um mérito da sua própria gestão. E mais é isso, Ju. Queria agradecer também por aceitar o convite e é isso. Que bom, eu fico muito feliz novamente. Eu lembro de quando eu te entreguei, foi no nosso bate-papo, né? A gente estava conversando sobre um monte de situações, estava mais lá para o meio, conversando, isso até deu uma ideia muito, muito legal na época, no meio do nosso assunto. Mas gostaria de agradecer vocês, o Vitor, Luiz, todo o capítulo, espero que tenham gostado. Quem está nos escutando realmente aproveite. E vocês sabem que eu, particularmente, sempre vou estar à disposição. Então, o Juca está aqui para isso. A gente tenta contribuir da maneira que é possível e vamos juntos sempre fazer mais Demolei. Valeu, time. Vou lá para a reunião, mas obrigado mesmo. Valeu, Juca.